Pronto, iniciamos a gravação e vamos aí ao nosso próximo assunto, né? Ou a continuidade, né, do nosso assunto de lucro real, agora fazendo a apuração anual, né? Deixa eu só passar aqui esse slide e vamos lá. Gente, as pessoas jurídicas, né, tributadas com base no lucro real, a gente já viu que elas podem optar pela apuração trimestral ou anual, tá? E aí, nesse caso, quando elas optam, né, com base na apuração anual, não quer dizer que ela vai efetuar um recolhimento anualmente, né? Ou seja, só quando finalizar o exercício social que ela vai efetuar o recolhimento, assim como acontece na apuração trimestral, né? Quando eu encerro o trimestre, eu faço a apuração e o recolhimento daquele tributo. Não. Para quem opta, né, na apuração do lucro real anual, ele está obrigado a efetuar um recolhimento mensal, tá? E esse recolhimento mensal a gente chama de estimativas. Ou seja, independente de ter apurado o lucro real ou não daquele período, tá? A empresa vai fazer uma estimativa de lucro e sobre aquela estimativa vai recolher os 15% a título de imposto de renda e os 9% a título de contribuição social. E também, caso ultrapasse, né, o valor fixo, né, de lucro esperado, tem o imposto de renda adicional. Vocês lembram que quando a gente estava apurando a questão da tributação trimestral, né, o limite ele era de 60 mil. Então, o lucro contábil, né, o lucro real, que for ultrapassado de 60 mil, sobre essa diferença, né, seria apurado o valor de 10%. Para a tributação anual, né, como a estimativa ela é mensal, então entende-se que o limite mensal de lucro para não ter incidência do adicional é 20 mil. Né? Se vocês olharem pela lógica, um trimestre 60 mil, dividido por 3 seria 20 mil. Então, 20 mil é o limite mensal. Então, para as empresas que na estimativa mensal ultrapassar o valor de 20 mil, essa diferença, né, ou seja, o que ultrapassar 20 mil, é o que a gente vai calcular de 10% de adicional de imposto de renda, tá? Já a contribuição social sobre o lucro líquido não tem esse adicional. Teve algumas alterações, né, no pagamento mensal do imposto, certo? Alterações essas desde 2014, onde ela diz que a pessoa jurídica, né, sujeita à tributação com base no lucro real, poderá optar pelo pagamento do imposto em cada mês, determinado sobre a base de cálculo estimativa mediante a aplicação de percentuais, né? Percentuais esses que vão ser aplicados sobre a receita bruta, tá? E essa receita bruta ela tem que ser oferida mensalmente, deduzida as devoluções da empresa. Se houver também vendas canceladas, vai deduzir. E se houver também descontos incondicionais, eles devem ser abatidos, tá? Vocês lembram, gente, a diferençazinha que nós temos entre desconto condicional e desconto incondicional? Eu não sei se vocês viram isso em contabilidade tributária. Seria interessante vocês relembrarem aí. Vimos sim, professor. Explicar, Tatiane, por favor. O desconto condicional é tipo, colocando para a nossa realidade, é aquele que a Santa Helena dá. Se você pagar até o dia 10 de cada mês, você recebe um desconto de tantos por cento. Certo. E a não condicional é quando não existe uma condição, basicamente. Certo, mas aí para termos fiscais, como é que eu posso efetivar ou reconhecer um desconto incondicional? Aí eu não me lembro, não. Vamos lá. O desconto incondicional, gente, além desse aspecto que a Tassiane falou, né, ele tem que ser escrito, né, ele tem que ser discriminado em nota fiscal, tá? Então, quando vocês vão em uma farmácia, por exemplo, que tem lá o valor, né, no cupom fiscalzinho, vem os valores dos medicamentos e tal, e no final vem um desconto, então a cada item tem o valor do desconto, né? Aquilo ali é um desconto incondicional, porque ele está sendo registrado em nota fiscal, tá? Não teve nenhuma condição, e aí quando a gente fala de condição, é condição comercial, tá? Para se obter aquele desconto.
Por exemplo, tem farmácias que para poder conceder esse tipo de desconto, você tem que ser um cliente cadastrado, tá? Mas não é por isso que é um desconto condicional, né? Basta ter o CPF cadastrado, isso seria certo, uma condição, mas para termos, né, financeiros e para termos fiscais, não tem nenhuma condição prévia, né? Um exemplo, né, como a Tassiane falou, ó, para ter o desconto na Santa Helena, eu tenho que pagar, sei lá, até o dia 10. Então, se eu pago antes do dia 10, eu tenho um abatimento na minha mensalidade, e depois do dia 10, eu pago a mensalidade no valor integral. Eu não sei se é assim, mas aí eu estou chutando. Isso é uma condição. Então, eu tenho datas para essa condição, tá? Agora, ó, hoje, toda a nossa loja, digamos assim, toda a nossa loja, para quem comprar qualquer tipo de medicamento aqui, hoje nós vamos dar 10% de desconto. Ou então, tipo, ó, aqui na loja tem determinado sapato que você compra 3, mas só paga 2, né? Ou seja, é uma promoção, é um desconto que a loja está dando. Isso é um desconto incondicional, tá? Mas fiscalmente, para esse desconto incondicional ser considerado, ele tem que ter destaque à nota fiscal. Então, tem que estar lá o produto com seu valor original, deduzido o desconto e o valor líquido do cliente a pagar, que seria, no caso, também a base de cálculo da tributação, tá? Então, para fins fiscais, quando eu falo de desconto incondicional concedido, é aquele desconto, como foi falado, né, pela nossa colega, por Tassiane, que necessariamente não tem nenhuma condição para poder se obter aquele desconto, mas, além disso, ele tem que estar discriminado em nota fiscal, certo? Se não discriminar a nota fiscal, eu não posso levar isso para a minha apuração fiscal, ok? Então, a gente observou que para essa apuração mensal, eu vou contabilizar, eu vou considerar, né, a minha receita mensal, no caso, a minha receita bruta, vou deduzir os meus descontos, vou deduzir as vendas canceladas, as devoluções, para poder aplicar essas estimativas, tá? E quais são os principais aspectos dessa modalidade de tributação? Primeiro, o imposto devido em cada mês, ele é calculado em base em estimativas, né? Ou seja, são bases estimadas, e deverá ser pago até o último dia útil do mês subsequente. O que é isso? Se eu estou efetuando a minha estimativa do mês de janeiro, eu vou pegar a minha receita do mês de janeiro, vou fazer o cálculo da minha estimativa, tá? E sobre esse cálculo da minha estimativa é que eu vou calcular, né? Que eu vou atribuir a alíquota do imposto de renda, que nesse caso seria de 15%, tá? Então, eu não tenho a necessidade de apurar o lucro contábil naquele mês, ok? Porque eu só estou fazendo uma estimativa. E aí, em termos gerais, como é que funciona esse regime de estimativa? A empresa ela vai mensalmente estimando o seu lucro, de acordo com as regras da Receita Federal, vai mensalmente recolhendo esse imposto de renda, e quando chega no final do exercício, ela vai sim fazer a apuração do resultado dela, vai ver o lucro que ela obteve ou o prejuízo e vai calcular o imposto devido sobre aquele lucro real. E o que é que ela vai fazer? Olha, digamos que durante os meses, né, de estimativa, eu recolhi um total de R$2.000 de tributo. E aí eu fiz agora a minha apuração de imposto de renda, eu fiz a minha demonstração de resultado e apliquei a alíquota de 15% e vi que o meu imposto devido durante o ano foi R$2.500. Então, o que a empresa faz? Ela vai e recolhe a diferença apenas. Ela não vai recolher os 2.500, porque 2.000 já foi recolhido no decorrer do ano pela estimativa. Porém, pode ocorrer a situação inversa, né? Digamos que durante as minhas estimativas, eu apurei, né, e recolhi um montante de R$3.000, por exemplo. E aí, quando eu fiz a minha apuração anual, eu deveria ter recolhido apenas R$2.500, ou seja, durante o ano, eu recolhi R$500 a mais de imposto de renda. Então, nesse caso, como é que a empresa poderia proceder? Ela não vai ser reembolsada desses R$500 que ela pagou a maior. Ela vai levar esse crédito que ela tem para o próximo período, tá? E apurar no próximo período. Para evitar essas situações de pagamento a maior, né?
é por isso que existe o balanço de suspensão ou redução. Ou seja, é mais trabalhoso, porém, a empresa vai pagar exatamente aquilo que é devido por ela durante um ano. E quando ela chegar no final do exercício e efetuar a apuração anual daquele tributo, o que foi pago no decorrer do ano vai ser efetivamente aquilo que foi apurado. Então, ela não vai ter nem que fazer pagamentos adicionais, nem vai necessitar também fazer algum tipo de reembolso, ok? Então, é por isso que existe de forma, eu estou falando aí de forma bem resumida, né, sobre o balanço de suspensão e redução. Quanto à alíquota do imposto de renda, né, ela é mantida em 15% também, tá? E a contribuição social também de 9%, tá? E é calculado também na estimativa o valor da alíquota adicional de 10%. Só que nesse caso, como eu expliquei anteriormente, em vez de ser calculada a diferença do que ultrapassar 60 mil no valor do lucro, a gente vai calcular a diferença de 10%, né? No caso, vai adicionar 10% sobre o lucro estimado que ultrapassar 20 mil reais no mês, ok? Até agora, alguma dúvida, gente? Não, professor. Beleza, obrigado, Daniela. Vamos lá, então, seguindo. E aí, gente, quais são alguns critérios, né, que é bom ser observado quando a gente vai fazer essa apuração, né, da estimativa anual? Primeiro, a base de cálculo, tá? Como é um valor estimado, nós vamos calcular da mesma forma que estivéssemos calculando o lucro presumido, tá? Então, se vocês observarem, né, vai ser os mesmos percentuais de presunção, que são os percentuais que nós vamos estimar. E aí, essa presunção, esses percentuais de presunção, eles são distribuídos e são aplicáveis de acordo com o tipo de receita da empresa, tá? Então, aí na tabela, ó, se a receita dela é proveniente de revenda ou para consumo, né, de combustível, ou seja, posto de gasolina, os valores de venda de etanol, de gás natural, de gasolina, sobre esse percentual, sobre esse valor, eles vão calcular 1,6%. Ou seja, se a empresa teve uma receita no mês no valor de 200 mil reais, ela vai pagar, ela vai estimar como lucro o valor de 200 mil reais vezes 1,6%. Ou seja, ela ia estimar que naquele mês o lucro dela foi de R$ 1.200. E aí, sobre esse valor de R$ 1.200, que ela iria aplicar a alíquota de 15% para imposto de renda e de 9% para contribuição social. Se esse valor, né, depois da aplicação do percentual, fosse superior a 20 mil, aí eu também calcularia os 10% do imposto de renda adicional, tá? Então, aí na tabela a gente consegue ver a distribuição de acordo com cada tipo de receita, né? Vendas de mercadorias, né? No caso, exceto as vendas de combustível, porque está citado acima, aí a presunção seria em 8%, né? Prestação de serviço de transporte, a presunção também é de 8%, tá? Já a prestação de serviços, né, sem ser de transporte, ela vai para 16%. Ou, se no montante, né, da receita bruta anual, o valor for superior a 120 mil, eu deixo de calcular em cima de 16% e calculo em cima de 32%, tá? Instituição financeira também, ou algo equiparado, né, instituições financeiras, a presunção seria de 16%, tá? Então, essa tabelinha aqui, gente, vocês não podem esquecer esses percentuais, porque tanto vai servir para o cálculo do imposto de renda baseado no lucro presumido, que a gente vai ver mais na frente, acredito, na próxima aula, quanto também vai servir para as estimativas mensais, tá? Os contribuintes que exploram diversa atividade, tá? Ou seja, imagine um posto de combustível, mas que tem a revenda, né, dos combustíveis, tem a loja de conveniência, tem o serviço automotivo, né? Tem as vendas também de peças ou algum outro tipo de venda
para o veículo, tipo aqueles paleta lá de para-brisa, óleos e tal. Então, eles têm que segregar as receitas, ou seja, eles têm que separar, né, as receitas conforme a sua origem, para poder aplicar para cada tipo de receita o seu percentual correspondente. Então, o faturamento da empresa foi 5 milhões daquele posto, por exemplo. Mas, tanto desses 5 milhões, um valor foi sobre revenda de combustível. Então, sobre esse valor, eu vou aplicar 1,6%. Outra parte foi referente à loja de conveniência. Então, loja de conveniência é a revenda de mercadoria. Então, eu vou presumir em 8%. Né? Mas teve também prestação de serviço, sei lá, lava-jato, num posto. Então, sobre as receitas desse serviço, eu vou calcular lá o valor de 16%. Ou seja, para cada tipo de receita, eu vou aplicar o que está na minha tabela de presunção. Tá? Então, por isso, a importância de ter essa tabela aí na mente, né? Ou, se for o caso, copiar essa tabela, deixar ela em um local visível, porque é o que você vai precisar. No nosso dia a dia, né, na empresa e tal, não precisa, porque o sistema está parametrizado para poder calcular, né, e emitir o DAF baseado nessas presunções, ou na própria planilha de Excel você já deixa parametrizado lá, né, já deixa as fórmulas prontinhas para poder só preencher o valor o tipo de receita, né, a receita com serviço, receita com comércio, e aí a própria planilhinha ela vai apurando essa tributação, ok? Mas é importante, principalmente para a disciplina, vocês terem esses percentuais aí na mente, ok? E aí, qual seria o conceito de receita bruta, né, para fins de apuração da estimativa mensal, tá? Então, a receita bruta alcança, no caso, toda a receita advinda da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Então, olha só, digamos que eu tenho lá uma empresa que ela presta serviço de consultoria, tá? E aí, toda a receita que ela tiver, que advém, né, que é proveniente, né, dos serviços de consultoria, essa é a minha base de cálculo para eu poder calcular o percentual de presunção, tá? Porém, se eu tiver uma receita, né, que não é proveniente dessa atividade, isso é calculado como outras receitas. Então, nesse caso, eu não vou levar para a minha presunção, eu vou levar para a minha apuração anual e talvez lá na frente eu pague algum adicional ou não sobre essa tributação. Exemplo, digamos que eu sou uma loja, né? Eu vendo, sei lá, vendo sapato, tá? E aí eu tenho minha loja física no centro do Recife. Não é alugada, eu tenho essa loja física. Porém, eu tenho um imóvel onde eu utilizo esse imóvel como depósito da minha loja, tá? Então, as compras que eu faço, eu levo a mercadoria para esse depósito, e à medida que a loja, porque não tem um espaço tão adequado, né, para poder colocar minhas mercadorias em estoque, então eu deixo nesse depósito. À medida que eu vou necessitando, eu vou transferindo do depósito para a loja e vou efetuando as vendas e as entregas para os clientes. Até aí, tranquilo, né? Mas digamos que por conta dessa crise, né, da pandemia, eu tive que fazer algumas reavaliações para tentar diminuir, né, o custo da minha empresa, a minha estrutura de custo da empresa. E aí, qual foi a ideia que eu tive? Eu vou fazer uma reforma na minha loja física, e aí vou fazer uma laje, e vou criar um andar superior, e esse andar superior ele vai servir como o meu estoque, tá? É um espaço menor, é mais limitado, mas também eu vou efetuar menores compras nos fornecedores e vou tentar trabalhar com esse estoque, tá? E aí, quando essa reforma, né, estiver pronta, eu vou me desfazer desse depósito, vou trazer todas as minhas mercadorias para cá, para esse novo depósito, e o imóvel eu vou vendê-lo, tá? Primeiro eu vou tentar alugar. Se eu não alugar, eu vendo. Aí, tranquilo. Passa o tempo, eu faço a minha reforma, começo a utilizar esse espaço como depósito, e aí o outro imóvel ficou desocupado.
coloquei a placa de vendas, né? Não consegui vender, coloquei a placa de aluguel e consegui alugar, tá? Então, eu aluguei esse imóvel por um prazo de 12 meses e a pessoa vai me pagar lá um aluguel mensal no valor de R$ 5.000. Tranquilo. A minha atividade principal é venda de sapatos, mas eu estou tendo receita com o aluguel do imóvel. Aí eu pergunto, essa receita de aluguel, eu vou levar para a minha base de estimativa mensal, gente? Hein, pessoas? Isso, Marcílio, eu não levo para minha base de receita mensal. Por quê? Porque essa receita proveniente do aluguel não é a atividade fim da minha empresa, tá? Então, observe, quando eu faço a apuração do lucro trimestral, ou perdão, do lucro real, na modalidade trimestral, tudo que é de receita, ele vai para a minha apuração, porque a minha base de cálculo está sendo o quê? O meu lucro contábil, tá? Mas quando eu faço a minha apuração mensal, tá? A minha base de cálculo não está sendo o meu lucro contábil ainda, né? Está sendo apenas a estimativa mensal. E a minha estimativa é calculada pela minha receita proveniente da atividade fim da empresa. As outras receitas elas vão ser levadas para a apuração anual, e aí, quando eu fizer minha demonstração de resultado, é que eu posso efetuar algum recolhimento, caso eu tenha um lucro maior do que foi estimado. Tranquilo, gente, esse entendimento aí, essa diferenciação e o conceito de receita bruta para fins de apuração, né, da estimativa mensal. Ok. Olha só, o que é que eu vou excluir da minha receita bruta, né? Quando eu estiver efetuando a minha estimativa mensal, o que é que eu devo excluir? Ó, eu tenho lá o valor, o montante, né, o valor bruto da minha receita, mas daquele valor eu devo fazer algumas exclusões. Quais são elas? Primeiro, se for indústria, né, o IPI incidente sobre as vendas, ele deve ser excluído, tá? A gente sabe que o IPI é um imposto por fora, né? Quem tem o ônus de recolhimento é o próprio contribuinte, então foi um ônus de quem comprou minha mercadoria, tá? A coisa foi um destaque. Então, se tipo, eu tenho um carro, eu vendo o carro foi vendido por 30 mil, mas na nota fiscal o cliente pagou 32 mil porque 2 mil era IPI. Esse valor, ele não é receita para a minha empresa, então eu tenho que fazer a exclusão desse montante da minha receita bruta, tá? Assim como o ICMS. Porém, gente, o ICMS, ele só vai ser excluído se ele tiver no regime de substituição tributária. Então, eu só vou fazer exclusão de ICMS-ST. O ICMS normal, ele não é excluído da base de cálculo, tá? Porque, nesse caso, o ICMS normal é um imposto calculado por dentro, né? Apesar de que o Supremo Tribunal Federal já entendeu e já deu parecer favorável tanto para quem calcula por estimativa, quanto para quem calcula com base no lucro presumido, né? Isso até é uma dica de planejamento tributário. ICMS não pode fazer, participar, né, ou compor a base de cálculo de PIS e COFINS, né, no caso de lucro real, e imposto de renda e contribuição social também do lucro presumido. Por quê? É um tributo em que o próprio contribuinte está pagando, tá? Então, eu tenho que fazer a exclusão. Porém, nas regras da Receita Federal, tá? Ela considera. Então, como é que o contribuinte tem que proceder? Tem que entrar ainda com uma ação judicial solicitando a tutela antecipada para excluir da base de cálculo o valor do ICMS, tá? Como já está deferido pelo Supremo Tribunal, não precisa nem aguardar audiência. O juiz já faz o parecer favorável ao contribuinte, tá? E, nesse caso, ele começa a apurar tanto o PIS e COFINS quanto o imposto de renda e contribuição social, sem considerar o ICMS destacado naquelas vendas, tá? Então, isso nesse caso, é um planejamento tributário judicial, tá? E que, infelizmente, né, o fisco está impondo, né, uma forma de cálculo que o próprio Supremo já deu parecer, né, que é um cálculo que está errado. Mas aí, pela legislação brasileira, como quem tem que determinar
o cálculo é o próprio administrador, né, daquele imposto, no caso da Receita Federal, então ela que dita a regra, tá? Então eu vou excluir o IPI, né, sobre essas vendas, e o ICMS-ST também sobre essas vendas, tá? Eu vou diminuir dessa base de cálculo as vendas que foram canceladas ou as vendas que foram devolvidas, tá? Mesmo que tenha ainda faturamento para uma entrega futura, se for devolvido, eu também faço essa exclusão da minha receita bruta, tá? E os descontos incondicionais, né? Lembrando que para o desconto incondicional ser considerado para fins fiscal, ele tem que estar destacado em nota, tá? Então, vamos para um exemplo de uma apuração de IR por estimativa. Olha só, a empresa Estudimais S.A. é obrigada à apuração do lucro real para cálculo e pagamento do IR, tendo optado pelo recolhimento mensal por estimativa e posterior apuração do lucro real anual. Em novembro de 2017, as suas receitas foram. Então, aí tem o detalhamento da receita dela, tá? Olha só. Receita bruta. Ela tem dois tipos de receita. Ela tem vendas de mercadoria, e aí foi no valor de R$500 mil. Ela também tem prestação de serviço no valor de R$60 mil, tá? Dessas vendas, houve algumas deduções. Houve destaque, né, de IPI no valor de 50 mil sobre essa receita. Houve destaque também de ICMS no valor de 81 mil. E houve destaque de ISS no valor de 3 mil, ok? Além disso, ela teve vendas canceladas e devolvidas no montante de 15 mil, tá? E descontos incondicionais no montante de R$4 mil, certo? Então, somando aí essas deduções, né, da receita bruta, ela teve uma receita líquida de 350 mil a título de vendas de mercadoria e 57 mil a título de prestação de serviço, ok? Além disso, ou seja, além das vendas normais, né, as vendas da atividade dela, ela teve alguns ganhos de capital no mês. Ela teve R$30 mil de lucro na venda do imobilizado, ou seja, um ganho de capital na venda do imobilizado imagine aí que nesse caso, ela tinha um imóvel que foi adquirido por 250 mil, mas ela conseguiu vender esse imóvel por 280 mil, ou seja, 280 mil, que é o preço de venda, menos 250 mil, que é o preço de aquisição, ela houve um ágio aí de R$30 mil. Nesse caso, é um lucro, né? Então, a gente entende que é um ganho de capital no valor de R$30 mil, é o que seria aí a receita dela, né? O lucro dela sobre a transação. Também, ela tem R$2 mil referente à receita de locação de imóvel e outros rendimentos, né, sobre multas de coligada, poderia ser algum tipo de aplicação financeira, enfim. Ela teve um rendimento aí, um ganho de capital no valor de R$6 mil. Então, na totalidade desse ganho de capital, ela teve R$38 mil. Então, repetindo, ela teve receita bruta de 500 mil com venda de mercadoria, 60 mil com prestação de serviço, né? Houve deduções sobre essas receitas. Além disso, ela teve 38 mil de ganho de capital. E também ela teve imposto de renda retida na fonte sobre os ganhos de capital, tá? Então, nos valores que ela recebeu, né, a título de ganho de capital, houve uma retenção de imposto de renda no valor de R$50. Então, essa é a situação da empresa Estudimais S.A., ok? E aí, está mostrando o cálculo da presunção. Observem que, nesse slide anterior, a receita líquida está em 350 mil, tá? Mas, na presunção, vocês estão observando que eu não considerei 350 mil. Eu considerei para a presunção o valor de 431 mil. Por quê? Na regra lá da estimativa, eu só posso excluir da base da minha receita bruta o valor de IPI, ICMS, substituição tributária, vendas canceladas, devolvidas e desconto condicional. No exemplo anterior, eu tinha ICMS, mas não era ICMS-ST, então ele não poderia ser abatido. E também tinha ISS, né? A legislação não prevê
a dedução do ISS para fins de estimativa. Então, aí só fiz a dedução daquilo que a legislação prevê, né? Então, da receita bruta com vendas de mercadoria, eu fiz a dedução de 50 mil do IPI, 15 mil de vendas canceladas e 4 mil de descontos incondicionais. Ou seja, as minhas receitas líquidas para efeito de base de cálculo de vendas de mercadoria foi 431 mil, tá? Desse valor, eu apliquei o percentual de 8%, né? Ou seja, o lucro estimado. Já para a prestação de serviço, né? O valor foi de 60 mil, eu não considerei nenhuma dedução, porque não tinha nenhuma dedução prevista na legislação. E aí, como a receita anual já ultrapassou 120 mil, eu não vou aplicar a presunção de 16%. Conforme a tabela, como a minha receita ultrapassa 120 mil, a minha presunção para serviço passa a ser 32%. Então, 60 mil vezes 32%, o lucro estimado para serviços foi de 19.200, tá? Depois que eu faço as presunções de forma individual, tanto para a mercadoria quanto para os serviços, eu tenho a presunção, o lucro estimado, né, de mercadoria e o lucro estimado de serviço, aí sim eu posso somar para poder fazer uma única apuração. Então, ó, aqui onde eu tenho o total de lucro estimado, que deu 53.680, é basicamente o valor da estimativa de vendas de mercadoria, né, que foi o 34.480, mais a estimativa de lucro sobre prestação de serviço, que foi 19.200. Desse valor, gente, de 53.680, eu vou adicionar o ganho de capital. Ou seja, ganho de capital, ele não vai para a presunção da estimativa, mas ele é somado no lucro estimado, tá? Então, neste caso, a minha base de cálculo do imposto de renda seria 91.680, tá? Então, eu considero que nesse período o lucro estimado da empresa foi de 91.680, tá? E aí, nesse valor, eu vou aplicar a alíquota normal do imposto de renda, que é de 15%, tá? E aí, como 91.680 ultrapassou o limite, né, de lucro, que seria de 20 mil reais, então, sobre essa diferença, no caso, 91.680 menos 20 mil, que daria 71.620, eu vou aplicar 10%. Então, somando aí o valor da alíquota de 15%, que deu 13.752, mais os 10%, eu tenho o valor do imposto de renda a pagar no mês, que foi de 20.920. Mas não acaba por aí, porque no início da questão, né, teve outras informações, que foi o caso do imposto de renda retido na fonte, né? Então, existe a diferença do valor que eu tenho a pagar, né, do valor apurado, que foi 20.920. Mas quando eu fosse emitir o DARF para recolher esse imposto de renda, eu posso abater o valor do meu imposto de renda retido na fonte, né, que no exemplo foi de R$50. Então, eu pagaria só a diferença. Gente, nesse cálculo aí, eu sei que eu expliquei, né, mostrei aí, fiz de forma bem rápida, a gente vai praticar, tá? Mas vocês têm alguma dificuldade ou ficou alguma coisa aí que não foi bem explicado, não deu para entender? Vocês querem que eu repita um exemplo parecido, a gente fazendo junto no Excel? Faça o exemplo, professor, fica mais Tá, fácil a gente compreender. Pronto, vamos lá. Eu vou parar o compartilhamento aqui rapidinho. E aí eu vou abrir uma planilha aqui do Excel para a gente fazer junto, tá? Pronto, vocês estão visualizando aí a planilha do Excel.
Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Eu tenho um posto de combustível, posto de gasolina. E eu tenho receitas provenientes de 3 atividades, tá? Então, eu tenho vendas de combustível, eu tenho a loja de conveniência e eu tenho serviços automotivos. Deixa eu dar um espaçozinho aqui. Pronto. Eu tenho esses 3 tipos de receita no meu posto de gasolina, certo? E aí, vamos lá. A minha receita bruta com vendas de combustível foi no mês de, vamos dizer que eu estou calculando aqui, janeiro de 2020, tá? Então, a minha receita bruta com vendas de combustível, ela foi 845 mil, certo? A loja de conveniência, eu consegui um faturamento de 230 mil. E o serviço, a parte de serviço lá, eu tive uma receita de 180 mil. Beleza? Esses valores, deixa eu botar aqui como... Pronto. Aí, nesses valores, eu não tive retenção de IPI, mas eu tive ICMS, tanto ICMS como ICMS-ST, tá? Tenho também ISS pago, tenho vendas canceladas e tenho descontos incondicionais. Beleza? Eu tenho 0 de ICMS aqui na questão de serviço. Vou fazer um negócio aqui para a gente ganhar tempo. O ICMS é 18%. E eu tive ICMS-ST na loja de conveniência, a título de 7%, de 6%. Tá? Aí está a minha situação, né, o meu resumo de receitas, né? E aí eu vou calcular aqui para vocês as nossas receitas líquidas. Receita líquida. Beleza, eu tenho a receita bruta e tenho a receita líquida. Tranquilo até aí, né, gente? Então, o que é que primeiro eu tenho que fazer? Eu não vou nem incluir aí ganho de capital por enquanto, certo? Vamos fazer só o percentual de presunção. Eu sei que para vendas de combustível, o meu percentual de presunção é 1,6%, tá? Na loja de conveniência, o meu percentual é de 8%, e para serviço, ele é 16%. Mas como a minha receita bruta já ultrapassou 120 mil, ele vai ser de 32%, tá? Então, esses são os percentuais de estimativa, beleza? Então, eu tenho aí o lucro estimado. Então, vamos lá. Quem poderia aí tentar explicar como é que eu devo calcular o lucro estimado de combustível? Como é que eu colocaria aí nessa fórmula?
Alguém, gente? Aplicando o percentual em cima da receita líquida? Então, no caso, eu pegaria aqui esse valor de 684.450 e multiplicaria por 1,6. Seria isso? Se eu entendi direito, foi isso. Então, seria esse valor vezes esse aqui. Então, eu entenderia que o meu lucro estimado com vendas de combustível seria 10.951,20, né? Olha só. Lá no slide, né, e como a gente explicou, a gente verificou que o valor da minha base, né, de estimativa seria a minha receita bruta, né? No caso, seria aí os 845 mil, tá? Deduzindo aquilo que é permitido pela legislação. Eu vou marcar aqui de amarelinho apenas o que eu vou considerar. Olha só, a minha receita bruta, certo? Eu vou deduzir ICMS ST, o ICMS normal ele não deduz, tá? Se houvesse IPI, também eu iria deduzir, mas nem o ICMS normal, nem o ISS ele é deduzido. Vendas canceladas, elas também são deduzidas, e os descontos incondicionais, eles também são deduzidos. Então, deixa eu mudar aqui, vou botar mais uma linhazinha, tá? Vou apagar aqui esse cálculo, e eu vou colocar base de cálculo estimada. Ou seja, o que é que vai na minha base de cálculo estimada? Deixa eu marcar também aqui de amarelinho. Tudo isso que eu marquei. Então, ó, vai ser igual o valor da minha receita bruta menos o valor que eu tiver de ICMS-ST, nesse caso, menos as minhas vendas canceladas e menos o meu desconto condicional. Ou seja, a minha base de cálculo para a estimativa de combustível seria 836.550, conveniência 213 e serviço 169.200. E aí sim eu iria calcular o valor da minha receita, né, estimada vezes o percentual de presunção. E aí eu tenho aí a minha estimativa para o posto de combustível. Tranquilo? Tudo bem até aí, gente? Por que não o ICMS normal, professor? A legislação ela só prevê o ICMS ST e o IPI, porque são tributos calculados por fora, né? Eles são destacados à parte da nota fiscal. Já o ICMS normal ele é calculado por dentro, então ele não permite essa exclusão, tá? Isso é a regra da legislação do lucro real, ok? Beleza. Gente, mais alguma dúvida? Lucas colocou aí, receita bruta menos ICMS-T, menos vendas canceladas, menos... Isso. Isso, Lucas. O ISS e o ICMS normal, ele não deduz. Se aí na questão tivesse IPI, aí também a gente poderia deduzir, porque ele também é tributo calculado por fora, tá? De tributo, gente, o único que pode deduzir é ICMS, ST e IPI. Qualquer outro tributo, a gente não faz a dedução, ok? Então, se na questão vier PIS, COFINS, imposto de importação, imposto de exportação, nem fiquem com dúvida. Vocês só precisam excluir se for IPI ou ICMS-ST. Qualquer outro não exclui, tá bom? Então, vamos continuar, né? Vamos botar farinha aí nesse caldo para engrossar aí o pirão, né? Eu encontrei aí o valor do meu lucro estimado, né? Esse é o valor do meu lucro estimado. E aí, como eu já calculei ele de forma separada, eu posso ver o meu lucro estimado total, né? Essa seria a soma, né? Desses três lucros que eu apurei aí de forma segregada. Então, o meu lucro estimado total foi 84.640,80, tá? O que é que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o imposto de renda, o IRPJ, o adicional do IRPJ e a minha contribuição social, beleza? Lembrando que o valor é de 15%, 10% e 9%, as alíquotas, beleza? E aí, vamos à primeira situação, imposto de renda.
é o valor do meu lucro estimado total vezes o valor da alíquota. Então, eu tenho aí, só de imposto de renda normal, 12.696,12 para essa situação, tá? Já o IR adicional, eu tenho que ver o que ultrapassou de 20 mil, né? Porque eu estou fazendo apuração mensal. Então, eu vou pegar, ó, igual o valor que eu tive de lucro estimado total, subtrair 20 mil. Então, eu encontrei 64.640. Sobre esse valor, eu multiplico os 10%, tá? Então, aí, o valor do imposto de renda adicional seria R$ 6.464,08. Já a contribuição social é o valor do lucro estimado vezes os 9%. Detalhe, gente, quando eu for emitir o DARF, né, eu não tenho que calcular, apurar separado ou pagar separado. O que é imposto de renda normal, deixa eu botar aqui normal, e o que é imposto de renda adicional. Deixa eu botar aqui para poder ficar bonitinho, aí depois eu compartilho com vocês essa planilha. Ó. Quando eu for gerar o DAF, eu vou ter o DAF do IRPJ e o DAF da contribuição social do lucro líquido. Então, o meu DAF do IRPJ vai ser esses dois valores somados, né? Eu não tenho que emitir dois DAFs para imposto de renda. Eu emito um DAF para imposto de renda e um DAF para a contribuição social do lucro líquido. Tranquilo aí, gente, até agora essa apuração a gente fez a apuração aí só fazendo a estimativa, né? No exemplo, estava bem completo, eu tinha colocado ganho de capital e tal. Mas agora tá tranquilo nessa primeira etapa, só a estimativa. Tranquilo? Lucas aí já disse que está tranquilo. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Então, eu vou apagar aqui essa parte. Não, eu vou botar aqui, peraí. Eu vou botar aqui como situação 1. E vou criar uma nova situação. Vou copiar tudo para a gente não ter que refazer, né? Imagine que é a mesma empresa, tá, gente? É a mesma empresa, a mesma apuração, só que aqui, quando eu calculei o lucro estimado, eu tive outros eventos, que foi ganho de capital, ó, aluguel, o aluguel no valor de R$ 5.000. Eita, R$ 5.000. Eu tive aplicações financeiras, valor de, no caso aqui, essa aplicação financeira é o rendimento, tá? Receita de aplicação financeira, não é o saldo. Foi de 7.800. Eu tive também ganho de alienação de imóvel, valor de R$ 32.000. Ou seja, eu tive esses ganhos de capital, certo? Além disso, além desse ganho de capital, eu tive aí retenções, que no caso foi imposto de renda retido na fonte, eu tive a retenção de esse mais esse. Eu tive a retenção no valor de R$ 192. E aí, se eu falasse, por favor, qual é o valor do DAF do IRPJ a ser emitido? Quem pode responder para mim aí? A questão ela está pedindo para emitir o DAF de imposto de renda para essa situação. Então, ó, eu já tenho as 3 receitas separadas, já calculei o lucro estimado de cada uma e já somei. Então, parei aqui, certo? E eu tenho que aplicar essa situação para poder calcular o imposto de renda a pagar. No caso, eu tenho que emitir o DAF. Quem pode explicar isso para mim aqui?
Lucas, consegue explicar, Lucas? Vamos lá, gente. O DAF, quando for emitido, professor, ele não já vai deduzir esse valor que está retido, não? Ele vai reduzir o valor da retenção, vai sim, mas aí eu quero que, no caso aí, como é que tu faria a emissão desse DAF? Tu já tem aí o lucro estimado de 84.640,80 centavos, né? Eu quero que você apure o imposto de renda nessa situação. Como é que tu faria? Deixa eu colocar aqui mais uma linha. Eu tenho que calcular o IR-PJ normal e tenho que calcular o IR-PJ adicional, né? Eu pensei que, assim como no... São Deixa eu diferentes, te né? mostrar aqui o exemplo anterior, né? Que foi o que a gente fez, ó. A gente pegou do lucro estimado, tá vendo aqui? Uhum. Do lucro estimado, a gente calculou 15% do imposto de renda normal. Desse valor, o que ultrapassou 20 mil, né? A gente calculou sobre a diferença 10%. E aí o DAF foi justamente a soma desses dois caboclos aí, né? 12.696 mais 6.464. Só que aqui eu só tenho lucro estimado, né? Nessa situação 2, além do lucro estimado, eu tenho essas situações aqui, que seria o ganho de capital e também as retenções, tá? Entendeu? Eu também estou com dúvida, professor. Mas eu Diga aí qual faria. a sua dúvida, como é que você faria? Vamos lá. Eu não sei se eu estou certa, a dúvida é essa, mas eu adicionaria ali no lucro estimado o valor do aluguel Eu tenho que e achar uma nova base de cálculo, né, para o RPJ. Então, você está dizendo que vai pegar o valor do lucro estimado, vou adicionar as novas receitas. A receita com no caso, aplicação, certo? O ganho de alienação também entraria? eu acho que sim. Entra, gente. Olha só. Nessa parte de ganho de capital, lembra que eu falei que, ó, a estimativa, né? A gente só vai fazer a estimativa com base nas atividades operacionais da empresa, ou seja, no que é de fato receita de venda dela, conforme o objeto social dela, né? Então, se nesse caso aí é um posto de combustível, né? Então, eu só vou estimar vendas de combustível, loja de conveniência e o serviço, como a gente fez aqui em cima, tá? Rendimentos de aluguel, aplicação financeira ou ganho de alienação de imóvel são receitas? São, mas não faz parte da atividade fim da empresa. Então, por isso que elas não são estimadas, tá? Mas não é porque elas não são estimadas que elas não vão ser base de cálculo de imposto de renda, tá? Então, é basicamente isso. Para a base de cálculo, eu vou pegar o valor que eu já estimei, vou adicionar esses ganhos de capital. Então, eu tenho aí a nova base de cálculo que seria 129.440. Aí, sobre esse valor que eu vou calcular os 15% de imposto de renda, né, que no caso, a retenção é depois que o efetual paga o percentual, tá? Quando eu for emitir o DAF é que eu abato. Então, eu pego aí, ó, esse valor de 129.440 e vou multiplicar por 15%, tá? Já o adicional, o que é que eu tenho que fazer? Desse valor da minha nova base de cálculo, eu vou subtrair 20 mil reais, que é o meu limite mensal, e multiplicar por 10%. Então, aí, nesse caso, eu tive um adicional de 10.944, tá? Essa parte eu sabia. IRPJ total, que vai ser igual a o imposto de renda normal, mais o adicional. Então, eu tive aí total, ó, 30.360,20. Então, o meu DAF, deixa eu botar aqui na sequência, menos o IRF, para vocês entenderem, que é R$ 192, vai ser igual o valor do DAF. Esse seria o valor para emitir o DAF, tá?
Possivelmente, quando a gente fizer alguma questão que disser, olha, calcula o valor do DARF do imposto de renda, ou calcule o valor do DARF da contribuição social. Seria basicamente esse cálculo que vocês iriam fazer, tá? No caso, o DARF do imposto de renda seria esse, e o DARF da contribuição social seria o valor da minha base de cálculo vezes 9%. Né? Não tem alteração. Tranquilo até agora, gente? Deu para melhorar o entendimento? Agora está perfeito. Certo. Vê só. Aqui nessas situações, né, a gente fez essa dedução de imposto de renda retido na fonte, tá? Mas tem outras deduções que a gente pode fazer, né? Como, por exemplo, se a empresa tiver incentivo fiscal, né? Digamos que ela tenha lá o PAT, né? Empresas de lucro real, o Programa de Alimentação ao Trabalhador, ela dá o direito à dedução de até 4% do valor da alíquota, né? No caso, nesse valor aqui que eu calculei, a base de cálculo, 4% seria igual a esse, vezes 4%. Nessa situação aqui, eu poderia abater um valor de até R$ 5.177,63 no meu DARF, se eu tivesse gastos com a alimentação do trabalhador. Ticket, né? Se a minha empresa tivesse refeitório, tá? Então, digamos que nessa empresa, ela tem um gasto com alimentação, né? No caso, no valor do PAT dela, foi no valor de R$ 3.500 no mês. Então, nesse caso, no valor do DARF, deixa eu apagar aqui essa questão da contribuição social, no valor do DARF, tá? Que aqui está, por enquanto, em 30.169, eu também poderia abater o PAT, certo? Só que eu tenho que observar o meu limite do PAT. Nessa questão aqui, o limite seria 5.177. Como, no exemplo, ele está dizendo que o valor que ele pagou de alimentação para os trabalhadores foi de R$ 3.500, então eu vou abater, de fato, R$ 3.500, né? E aí eu tiro aqui do valor do meu DARF, certo? E aí meu DARF já seria pago R$ 26.668. Mas digamos que nessa situação, o valor que eu paguei, né, de alimentação para os trabalhadores foi 12.000 mensal, né? Eu poderia abater 12.000? Não, né? Eu tenho que ver o meu limite, né? Que é de 4%. No PAT. E aí, nesse caso, eu não abateria os R$ 12.000, mas iria abater os 5.177,63, que é o valor do meu limite. Ok, gente? Lembrando que, imposto de renda retido na fonte e o PAT, ele só é no cálculo do imposto de renda. Contribuição social do lucro líquido é o valor da base de cálculo vezes 9%. Não tem o que se fazer, certo? O valor da base de cálculo multiplica 9% e passou. Lucas colocou aí alguma coisa, estou em dúvida, estou tentando aqui, era a minha dúvida também. O que seria, Lucas? Pode falar. Foi na hora que eu falei, professor. Na hora que a gente estava adicionando as receitas. Certo. É porque eu estava com o Excel aqui aberto e não acompanhei o chat. Gente, tranquilo até aí? Beleza, então vamos seguir. Deixa eu voltar aqui o slide para a gente terminar e fazer a nossa atividade. Aqui o slide ele fala da forma de contabilização, né, de como a gente vai calcular, né? E aí a gente vai dizer que o imposto, o IR devido, né, pelo contribuinte, ele vai ser calculado sobre o lucro real anual, né?
e será apurado conforme as demonstrações contábeis. Tranquilo. Os recolhimentos mensais, né, com base em estimativa, na realidade, eles representam uma mera antecipação, né? Porque quando a gente for fazer a apuração da demonstração contábil no final do ano, o que a gente já pagou de imposto de renda é como se fosse o adiantamento daquele valor devido, né? E aí, tipo, é como eu falei no início, se o meu valor do imposto de renda foi 100 mil a pagar, e durante o ano com estimativa eu paguei 95 mil, eu só preciso pagar a diferença, tá? Porém, se a situação for a inversa, eu não tenho restituição. Esse valor que eu paguei a maior, eu deixo para o exercício seguinte. Para evitar esse pagamento, digamos assim, a maior do imposto de renda, é o que existe o balanço de suspensão e redução, né? E aí eu queria que vocês que fez a pesquisa, comentassem de forma bem rápida aí o que é que vocês entenderam, né, sobre esse balanço de suspensão e redução. E aí, quem é que vai ser o primeiro, né, dos que enviaram? Estou aqui com alguns e-mails abertos, para vocês falarem aí de forma breve o que é que vocês entenderam, né, sobre o balanço de suspensão e redução. E aí, gente? A galera saindo da reunião, não sei se o pessoal está saindo de nervoso, a internet está caindo. Alguém quer comentar? Gente, para evitar, né, essa situação de pagamento de tributos a maior, o que seria o balanço de suspensão ou redução? Seria, em vez de apurar esse valor de estimativa mensal, né, além de fazer essa estimativa mensal, eu faria a apuração do meu imposto, né, com base no lucro daquele período, né? Eu tenho essa possibilidade. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu não preciso elaborar demonstrações contábeis, né? Eu só preciso fazer a elaboração do meu balanço patrimonial, do meu balancete, né? Então, eu faço, digamos, eu estou apurando o mês de janeiro, né? E aí, vamos dizer que no exemplo aí que a gente fez, a gente viu uma estimativa que o meu lucro seria 129 mil, beleza? E aí, antes de mandar a menina do fiscal emitir o DARF, eu faço, peraí, deixa eu fazer um balanço de suspensão ou redução para poder ver se realmente é esse valor de 129 mil minha base de cálculo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pego o meu balancete e faço a simulação da minha DRE, né? Eu pego minha receita, minhas despesas, né? Faço as apurações e vejo se naquele mês ou naquele período o meu lucro, de fato, foi 129 mil. Se o meu lucro não foi 129 mil, se foi menor ou se não teve lucro, teve prejuízo, eu só faço o pagamento do meu DARF com base naquilo que foi calculado pela minha suspensão ou redução. Qual é a diferença? Para me resguardar de uma possível fiscalização, eu tenho que ter o meu balancete, né, levantado e registrado. Então, eu faço o meu balancete, registro, né, o contador vai assinar e vai deixar no arquivo da empresa junto com o DARF de apuração. E em vez de fazer o DARF, né, de emitir o DARF com base nessa estimativa, ele vai emitir com base efetivo no lucro. Então, pode ser que... E por que é chamado de balanço de suspensão e redução? Porque pode ser que em determinado período, né, a empresa não precise efetuar o pagamento da estimativa. Então, suspendeu o pagamento. Por isso que a gente chama de balanço de suspensão. Ou, em vez de pagar 10 mil, só paguem um valor menor, tipo de 2 mil, 5 mil. E aí, por isso que a gente chama de balanço de suspensão ou redução. Muitas empresas não fazem o balanço de suspensão e redução porque tem que se fechar de forma correta, né, o balancete de forma mensal, e aí, às vezes, pelo corre-corre da empresa, o pessoal não consegue, em tempo hábil, fazer esse balancete de suspensão. Ou, às vezes, tipo,
calcula janeiro e fevereiro pela estimativa. Quando for março, faz um fechamento do balancete e faz uma suspensão ou redução, para poder não ter tantos desembolsos, tá? Então, basicamente, o balancete de suspensão e redução seria para evitar esse pagamento, né, de estimativas ou esses adiantamentos tão altos, beleza? Para quem não conseguiu fazer a pesquisa e para quem não fez uma pesquisa tão completa, eu postei lá no dashboard 2 procedimentos da IOB, tá? Eu utilizo a IOB, para quem não conhece, a IOB uma empresa, tá? Que presta consultoria, né? Na área tributária, contábil e trabalhista, tá? E aí, a maioria dos escritórios de contabilidade, ou pessoas que trabalham com contabilidade, enfim, ou áreas afins, possui essas assinaturas, né, que a gente acessa algum procedimento para poder tirar alguma dúvida, né, já que existe uma atualização tão constante na legislação. Então, antes de iniciar a aula, eu acessei a minha assinatura do IOB e peguei 2 procedimentos e coloquei para vocês. O procedimento técnico referente ao cálculo da estimativa mensal, então, basicamente isso que a gente viu na nossa aula, está lá de acordo com a linguagem mais técnica, né, como é que faz o passo a passo, e também eu coloquei outro procedimento técnico em relação ao balancete de suspensão e redução, tá? Então, também, para vocês verem depois o passo a passo e algumas particularidades, né, de forma mais ampla, para quando vocês estiverem aí com a empresa, saber se guiar de forma técnica e não só de forma acadêmica, como a gente vê aqui na graduação. Beleza, gente? Tranquilo até agora? Olha só, eu estou compartilhando aqui com vocês a última lâmina do exercício, tá? Que fala o seguinte. Diz assim: o posto de combustível ABC, né, empresa tributada com base no lucro real, apresentou, no primeiro trimestre de 2020, os seguintes dados. Então, aí ele tem os dados da competência de janeiro, fevereiro e março. Então, tem a receita de vendas com combustível, tem a receita de mercadoria, né, de vendas de mercadorias na loja de conveniência, o total de custo e despesa, tá? E algumas despesas não dedutíveis, tá? E o que é que ele pede? Letra A, o valor a recolher do imposto de renda com base na estimativa mensal. Então, na letra A, aí vocês têm que responder o valor do DAF, tanto de janeiro, quanto de fevereiro, quanto de março, né? Porque como é estimativa mensal, ele pede o valor a recolher desse período, tá? E na letra B, ele pede também o valor a recolher mensal, só que aí considerando o balanço de suspensão ou redução. Então, em vez de fazer o cálculo por estimativa, você pega as receitas menos os custos e despesa e aplica aí o valor de 15% e vai verificar se é melhor efetuar pela estimativa mensal ou pelo balanço de suspensão, tá? E na letra C, né, vocês vão apurar o valor do imposto de renda, só que aí, em vez de ser mensal, vai ser o imposto de renda trimestral, tá? Ou seja, de forma bem resumida e de forma mais simples, sem considerar imposto de renda retido na fonte, sem considerar IPI, ICMS-ST, essas coisas, né? Eu estou pedindo aí para vocês calcularem o imposto de renda nas 3 formas que a gente viu. Na forma trimestral, na forma de estimativa e na forma de balancete de suspensão ou redução. Ok, gente? Bem, eu vou deixar a conexão aqui na nossa sala, né? Mas aí esse arquivo já está no slide lá, é o último slide, certo? E aí, como acontece? Vocês, pelo menos, hoje, vocês precisam entregar pelo menos a letra A, né? Que é os valores do imposto de renda nas estimativas mensais. Então, vocês vão fazer a punho, né? Ou mesmo no Excel, como vocês preferirem, e enviar
por e-mail. Só que aí essa letra A, ela tem que ser enviada até às 22 horas, que é como se a gente estivesse fazendo esse exercício em sala de aula, tá? A letra B e a letra C, vocês entregam até a próxima aula. Combinado? A nossa aula encerra por aqui, mas vou ficar online, porque quem tiver com dúvida sobre o desenvolvimento desse exercício, aí eu vou tratando ou pelo chat ou de forma individual. Tranquilo? Não esqueçam, hoje só precisa entregar a letra A, que é a mais simplesinha, né? É só pegar os valores de receita de combustível e de loja de conveniência, apurar o percentual de presunção, né? Combustível é 1,6% e mercadoria 8%. Se essa soma ultrapassar 20 mil, vai ter imposto de renda adicional. Então, só precisa calcular esses 3 meses, aí já envia logo por e-mail e a gente já se livra por hoje, tá? Até a próxima aula, vocês fazem o resto, que é o valor a recolher mensal e o valor de imposto de renda na parte trimestral. Se tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem falar aqui até às 22 pelo chat da aula, tá? Mas se tiver dúvida depois, vocês podem falar comigo também lá pelo Instagram, tá? Vai lá no direct que aí manda dúvida e eu vou respondendo de forma individual. Tranquilo? Ok, gente, então eu vou encerrar aqui a gravação.